parceiros locais, as associações de jovens de outras que possam ajudar a mobilizar estas terras para que mais gente tenha acesso à terra. E no que for terra do Estado, o nosso compromisso, que está na Lei de Bolsa de Terras, é que elas sejam privilegiadamente destinadas a jovens agricultores ou, enfim, a vizinhos que possam aumentar a sua dimensão de parcela, porque esse também é outro ponto importante no nosso país. Creio que juntar o desafio da Bolsa de Terras ao desafio do cadastro e do ordenamento do território trará para esta Bolsa muitas terras que não têm dono conhecido, que estão sem uso e que nós precisamos de trazer e de converter para a agricultura e para a floresta, porventura até mais para a floresta e para outros usos silvopastoris. Não é trabalho que se faça num ano ou dois, mas neste momento temos os instrumentos legislativos para que ele possa prosseguir a todo o vapor. Segunda nota, sobre financiamento. O nosso compromisso é colocar todo o dinheiro que pudermos na agricultura e colocá-lo, em particular, para os jovens agricultores. Se vos disser que, neste momento, já foi duplicada a verba que estava destinada aos jovens agricultores no nosso Programa de Desenvolvimento Rural, no nosso PRODER, é dar-vos nota do extraordinário interesse que os jovens têm mostrado pelas instalações novas e pelo investimento que a elas está associado. Ainda esta segunda-feira, nós abrimos em permanência a medida mais emblemática do desenvolvimento rural, do nosso programa, a medida 111. Mas isto que fizemos agora na segunda-feira para todas as candidaturas, já existia no que respeita aos jovens agricultores de há 1 ano e 3 meses ou 4 a esta parte. Foi talvez as primeiras medidas tomadas por este Governo, foi abrir em permanência a medida de apoio à instalação dos jovens agricultores e do investimento associado a essas novas instalações. E é por isso que neste período de 1 ano e pouco conseguimos instalar mais jovens agricultores do que em todo o período anterior, desde que em 2007 tinha começado o programa. Enfim, 2007 não, que demorou um pedacinho mais, mas desde que ele está objetivamente e formalmente em funcionamento. E porque sabemos que muitas vezes mais importante do que ter as verbas e os concursos abertos é ajudar a encontrar o financiamento necessário para que os agricultores ponham a sua parte, que nestes fundos é a maior parte. Celebramos um protocolo segunda-feira com a Caixa de Crédito Agrícola Mútua, um protocolo que será e está aberto a todos os outros bancos, aliás contou com a presença do Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, para que estes projetos tenham uma análise muito rápida, muito célere por parte da banca. A ideia é estes projetos já aprovados pelo PRODER serão projetos via verde. PRODER, direções regionais aprovam, os proponentes vão ao banco e o banco confirma apenas o que tem a ver com o risco daquela empresa em concreto, daquele empresário em concreto, porque estriba-se na bondade da análise que já foi feita pela administração, quando decidiu se apoiava ou não apoiava aquele projeto, para fazer uma análise muitíssimo mais rápida. Esta via verde na concessão do crédito parece-nos importante, como também nos parece extraordinariamente importante que pela primeira vez ficou assente entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia que as empresas agrícolas e os empresários agrícolas poderão ter acesso à linha de crédito PME Crescimento. Esta linha de crédito normalmente exclui as empresas do setor agrícola e, na verdade, incompreensivelmente, nós sabemos que no setor agrícola há regras específicas, porque há as regras do de minimis, que têm um teto diferente, mas esta análise pode ser feita através do nosso IFAP, em coordenação com a banca, e não há razão alguma para que não se possam alocar daí verbas. Posso dizer-vos que, de toda a linha, a garantia é que pelo menos 200 milhões sejam alocados para o setor agrícola e eu creio que a dada altura vamos precisar de mais, assim se esgotem esses e veremos como se arranjará mais verbas para apoiar estas nossas empresas. E, por fim, a questão da formação, tanto terra, financiamento, formação. E na formação também temos uma novidade. Dentro daquilo que é o programa Impulso Jovem, há um setor específico a que demos o nome de passaporte
Jovem Agricultura, e este passaporte de agricultura significa que vamos ter pela primeira vez 6.000 estágios remunerados, 6.000 estágios feitos nas empresas agrícolas, para ajudar à inserção de jovens, para de alguma forma lhes dar a formação necessária para poderem ter emprego no setor agrícola e com a colaboração, obviamente, inestimável dos empresários agrícolas, que também terão um apoio, sobretudo se no final quiserem contratar estes jovens. Esta medida, que custa cerca de 20 milhões de euros e é financiada pelo Fundo Social Europeu, é também uma resposta concertada ao problema do desemprego e à sinalização de que na agricultura há interesse, há emprego, precisamos de formar as pessoas. E ao mesmo tempo que temos esta medida mais conjuntural, trabalhamos intensamente com o Ministério da Educação para reabilitar as nossas escolas profissionais, as nossas escolas que neste momento têm, eu diria, um interesse acrescido, porque estamos a falar de uma escolaridade obrigatória até ao 12º ano e que com certeza precisará de vias complementares e alternativas para os estudantes. Vias que podem e darão, em muitos casos, ir ter à faculdade, mas que, noutros casos, poderão preparar pessoas com a dupla qualificação académica e profissional para serem também agentes de mudança e de dinamismo no setor da agricultura. E queria concluir dando uma nota específica sobre este desafio do seminário de hoje. E este desafio parece-me particularmente relevante. O jovem empresário rural e a forma como nós podemos também atrair jovens para o nosso mundo rural, para o tornar vivo e interessante, numa altura em que, mais do que as vias de comunicação tradicionais, interessam as vias de comunicação que nos levam a informação de um lado para o outro, numa altura em que estar no campo já não é estar isolado como antigamente, em que alguém consulta a mesma informação no centro do Porto ou no centro de Lisboa, que consulta em Trás-os-Montes ou no Alentejo ou nas Beiras. E aí precisamos de ter enquadramento que mobilize não só a jovem agricultora, o jovem agricultor, mas que possa criar outros dinamismos à sua volta. Na verdade, a reforma da política agrícola comum dá-nos oportunidades nessa matéria. Todos nós conhecemos o nosso programa LEADER, o programa que apoia o desenvolvimento local, que é tributário dos fundos da agricultura, mas que muitas vezes apoia coisas extraordinariamente diversificadas. E a pergunta é, por que não trazer uma maior sinergia, um maior diálogo entre os vários fundos, para que, com um objetivo claro, que é dinamizar o mundo rural, apoiar uma miríade de atividades que têm muitas suporte na agricultura e outras que ficam bem ao lado da agricultura, nós podermos, de facto, continuar a encontrar âncoras de desenvolvimento. O que tem a ver com o turismo rural, o turismo no meio agrícola, cada vez com mais interesse, o que tem a ver com a venda local dos nossos produtos, e nessa matéria estamos também com um grupo de trabalho num esforço já muito avançado para simplificar tudo o que é exigências burocráticas e de licenciamentos em matéria dos produtos regionais, locais, das pequenas produções artesanais, que são o que dão cor e dão cheiro e dão vida ao nosso mundo rural. Aquilo que tem a ver com outras atividades ligadas à natureza, ao próprio conhecimento da natureza, atividades que nos permitem olhar para o território com um conjunto grande de potencialidades que, ligadas a estas âncoras e estes motores que são as explorações agrícolas, podem de facto florescer no nosso país. E aqui a nossa opção é bastante clara. Nós queremos alocar para a agricultura todas as verbas que pudermos e queremos alocar para o desenvolvimento rural, numa perspectiva mais transversal e de aproveitamento das sinergias dos fundos, todas as verbas que pudermos. E é por isso que, na nossa reflexão interna, vamos procurar ter um programa LEADER que seja financiado pelos vários fundos que têm cabimento e que têm relevância, porque, de facto, faz sentido que assim seja, de maneira a mostrarmos que há muitas formas de podermos dinamizar o nosso mundo rural, e essas formas devem vir
também de todos os fundos que têm essa mesma preocupação. Os fundos estruturais, os fundos de desenvolvimento regional devem dar este contributo e não é por acaso que hoje, quando nós abrimos a linha PME Crescimento às empresas agrícolas, abrimos-la porque hoje se percebe que este setor é um setor que tem potencial de crescimento, que dá amostras de crescimento e de interesse e, portanto, também deve ser apoiado por todas as verbas que nós conseguirmos alocar. Diria que este é o nosso desafio, procurando, e já sabemos, e o Sr. Deputado Capolas Santos deu nota disso, de que na reforma da política agrícola comum o aspecto específico ligado aos jovens agricultores, a facilitar-lhes, a majorar o seu pagamento direto e a simplificar muito a forma como se fazem esses controles é positiva. Da nossa parte é também positiva a abertura que a política agrícola comum dá a esta maior articulação dos fundos para que possamos ter uma resposta integrada, sustentável e que permita também trazer interesse para muita gente que está à volta do agricultor, desde logo a sua família, e que todos possam com interesse, com atividades complementares, com atividades dinâmicas, complementar toda uma agricultura familiar que se quer florescente. Portanto, empresas agrícolas multifuncionais, a nosso ver, são uma boa resposta e um bom caminho para tornar o mundo rural mais vivo, mais interessante e mais dinâmico, até para aqueles que nos visitam. E eu não tenho dúvida nenhuma que Portugal será mais interessante enquanto país, se for um país mais verde. Eu digo sempre isto, mais azul e mais verde. O mais verde tem a ver com o nosso mundo rural, tem a ver com o dinamismo da agricultura e do ambiente, com os espaços de produção, com os espaços de floresta, com os espaços de conservação, e creio que com estes fundos e com esta lógica do jovem empresário rural, nós podemos, de facto, trazer um desenvolvimento mais sustentável, equilibrado e muito mais interessante para nós que aqui vivemos e para aqueles que nos podem e querem visitar. Por isso, felicito a AJAP por este caminho que vem trilhando já há alguns anos. Digo-vos que da nossa parte há interesse em, numa visão transversal e concertada de todos os meios de que podemos dispor para dinamizar o mundo rural, também olhar para esta ideia em concreto e para encontrar a forma de a podermos tornar uma realidade mais clara, que hoje já é, mas torná-la ainda mais clara. E termino dizendo-vos que se nós daqui a pouco tempo sentirmos que há mais gente a querer vir para a agricultura, mais gente a querer estudar as áreas agrícolas, mais pessoas a juntarem-se às associações e às organizações de produtores, teremos a certeza de que este é um bom caminho, e eu creio que é mesmo um bom caminho. Bem-aja pelo trabalho e contem sempre com o nosso empenho do Governo e o meu empenho em particular. Presidente da Sra. Ministra. Ricardo. Sr. Presidente dos Produtores Agrícolas e Jovens Agricultores. E a tal multifuncionalidade estava a falar. Exatamente. A Sra. Ministra está aqui a dar um exemplo de multifuncionalidade das explorações agrícolas de jovens agricultores. Aqui estão chocolates muito especiais e bonitos. E de certeza que são bons. Muito obrigada. Obrigado, bom nós. exemplo. Bom, está encerrado então o seminário. Agradecemos a presença de todos. E Dr. João Mira, agora o senhor tem que conduzir aqui os nossos convidados.